Olá pessoal, tudo bem? Estamos retornando aí para o nosso terceiro e último bloco, né, de aula de Direito Empresarial, Títulos de Crédito, do quarto semestre, né? E estamos estudando a classificação dos títulos de crédito segundo alguns critérios, né? Segundo alguns critérios. Já vimos aí critérios quanto à legislação, quanto ao modelo, quanto ao negócio subjacente e também quanto aos prazos. E agora a gente vai estudar o critério quanto à circulação dos títulos de crédito. Classificação, então, quanto à circulação dos títulos de crédito. E quanto à circulação dos títulos de crédito, os títulos de crédito eles podem ser ao portador, ou então os títulos de crédito podem ser nominativos. Quanto então à circulação do título de crédito, o título de crédito pode ser portador ou nominativo. Pessoal, o que é o título de crédito ao portador? Título de crédito ao portador é aquele título que ele não identifica o beneficiário, né? Ele não identifica quem é o credor do título. Evidentemente, ele identifica o devedor. Sempre haverá de identificar o devedor, né? Porque a gente viu que o título de crédito é uma obrigação quesível, então cabe sempre ao credor procurar e para isso localizar o devedor. Então, a identificação do devedor é padrão, tem que ter, inclusive, a assinatura dele. Agora, esse título de crédito, se ele não identifica o beneficiário, se ele não identifica ao credor, ele é chamado então de título ao portador. E por que ao portador? Porque caberá então, né, será então credor todo aquele que portar o título de crédito, todo aquele que estiver de posse do título de crédito. Como decorrência, a gente já estudou do princípio da cartularidade. Então, todo mundo que estiver de posse do título de crédito se torna o seu legítimo credor e, consequentemente, poderá vir a cobrar, poderá vir a executar esse título de crédito, bastando, então, estando de posse e apresentar esse título de crédito ao devedor. Pessoal, o título de crédito ao portador, como ele não identifica, então, o beneficiário, como ele não identifica quem é o credor, ele circula pela mera tradição física do próprio título, né? Passando, então, fisicamente de mão em mão. Porque quem estiver de posse do título se torna automaticamente credor do título ao portador, né? Ele circula, então, pela mera tradição. E sendo assim, não há necessidade de nenhuma prática de ato cambiário, né? De autorização para fins de circulação desse título. Usando o nome técnico, não há necessidade de endosso, não há necessidade de endosso. Basta aí que se entregue o título de crédito do credor, do devedor ao credor e do credor, do novo credor, do velho credor, né, para o novo credor, permitindo então a circulação desse título, sem necessidade de endosso. Pessoal, contudo, esse título acaba sendo muito inseguro na prática, por dois motivos. Primeiro, esse título, então, ele circula de mão em mão, pela simples tradição, sem a necessidade de prática de ato cambiário, né, sem necessidade de endosso. E, consequentemente, não dá para saber na mão de quem passou, não dá para saber na mão de quem passou. E, consequentemente, essas pessoas, apesar de terem pego o título, como não dá para saber na mão de quem passou, essas pessoas acabam, pois, não respondendo pelo título, né? Então, toda aquela ideia que a gente estudou de circulação do título e na mão de quem passou, essa pessoa ficar vinculada como co-devedor solidário do título, não vale para o título ao portador, não vale para o título ao portador, porque até passou na mão da pessoa, mas como não tem ato cambiário vinculando aquela pessoa ao título, na verdade não tem como provar, não tem como saber, não tem como provar que passou na mão daquela determinada pessoa.
consequentemente, não tem como responsabilizar aquela pessoa, né? E com isso, pessoal, o título acaba perdendo garantia, né? Porque é menos gente devendo, é menos patrimônio respondendo por aquela dívida. E o segundo grande problema desse título é que, como o título não identifica o beneficiário, e todo mundo que portar esse título acaba se tornando, então, beneficiário e credor do título e pode cobrá-lo, eventualmente, aí, se esse título for perdido, né, ou então furtado ou roubado, quem achar, quem furtar, quem roubar, se torna credor desse título de crédito, se torna credor desse título de crédito, né? Então, é um título extremamente inseguro, porque uma vez perdido, uma vez furtado, quem roubar, quem furtar, né, ou quem achar, poderá sim vir a conseguir cobrar e receber esse título de crédito. E veja que quem achou, quem furtou ou quem roubou, sabe que achou, que furtou, que roubou. Então, eventualmente, o devedor até tem defesa, né, tem como se defender em relação a essa pessoa que achou, que furtou, que roubou. Porque essa pessoa sabe da origem ilícita do título e, portanto, essa pessoa está de má fé. Mas se essa pessoa que achou, que furtou, que roubou, circulou o título, o terceiro que recebe o título, então, está presumidamente de boa fé. E nós já vimos aí que o devedor não pode opor defesas pessoais ao terceiro de boa fé. Então, ainda que eventualmente o devedor consiga se defender de quem efetivamente achou, furtou ou roubou, se quem efetivamente achou, furtou ou roubou circulou para terceiro e o terceiro está de boa fé, não tem como o devedor se defender, porque vale aí o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa fé. De modo que, claro, quem achou, quem furtou, quem roubou, não vai cobrar em nome próprio, vai circular o título, vai passar o título adiante. E aí os terceiros que receberem esse título, e pode passar, porque é o portador, esses terceiros aí vão vir a receber, a conseguir cobrar e receber esse título. Então, é um título extremamente inseguro, porque ao circular pela mera tradição, não vincula as pessoas que passou na mão, que circulou, né? Não se tornam co-devedores solidários. E também ele é passível de ser perdido, de ser furtado e roubado, e como ele é o portador, se não quem furtou, roubou ou achou cobra, essa pessoa então circula e o novo titular, né, o novo possuidor, o novo credor vai conseguir cobrar, sim, né, pela inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Em razão desses dois grandes problemas, né, dessas duas grandes inseguranças dos títulos ao portador, é que a lei brasileira, na verdade, proíbe expressamente os títulos ao portador. Os títulos ao portador, eles são expressamente proibidos pela lei brasileira. O único caso em que se admite título ao portador é em cheque. Porém, mesmo em cheque, só é possível cheque ao portador se ele tiver valor de até R$100. Cheque até R$100, então é possível ao portador. Porém, acima de R$100, mesmo em cheque, é proibido ao portador, né? E todos os demais títulos, letra de câmbio, nota promissória e duplicata, estão também proibidos ao portador. O problema, pessoal, é que nós já vimos que os requisitos dos títulos, eles não são necessários que eles estejam presentes na emissão, né? É necessário que eles estejam presentes, na verdade, na cobrança. Então, na verdade, o título pode sim ser emitido ao portador e ele vai circular, né? O requisito não é necessário para a emissão, é para a cobrança. Agora, o título estando vencido e o título for, então, cobrado ou for até executado, aí sim, né, ele vai ter que identificar o beneficiário. Então, aí sim vai ter que ser colocado o beneficiário nesse título, né? São requisitos, portanto, não para emissão, mas para fins de cobrança e execução.
Então, na prática, apesar da lei proibir título ao portador, né, ele pode sim acabar circulando ao portador, porque os requisitos não são da emissão, mas sim da execução. Quantas vezes, pessoal, você pega um cheque, né, e você vai então depositar esse cheque ou sacar esse cheque na boca do caixa, lá no banco, né? Chegando lá, o título está ao portador, ou seja, não identifica o beneficiário. O atendente do caixa, né, no banco, a primeira coisa que ele vai pedir é pedir para o apresentante do cheque colocar o nome dele lá. Aí ele vai lá, coloca o nome e transforma-se então o que era ao portador em nominativo, né? E o atendente do banco, né, o caixa do banco, faz esse pedido porque ele é obrigado, em razão do valor, né, normalmente em valor do cheque, né, que não se permite, então, ao portador. Ele tem que ser, a gente vai estudar, nominativo, né? Mas, apesar da lei proibir, acaba circulando ao portador. Para a gente terminar, uma pergunta que todo mundo faz. Professor, eu sou credor de um título ao portador, portanto não está no meu nome aí, não está no meu nome, né? Eu sou credor aí de um título ao portador, mas não está no meu nome. E eu venho a perder esse título ao portador, ou esse título venha a ser furtado ou roubado. E, portanto, eu, credor, que deveria estar na posse, eu, credor, que sou o legítimo possuidor, que deveria estar na posse, acabo ficando sem o título ao portador. Existe alguma medida a ser feita para, então, a obtenção de um novo título? E havia uma medida, No CPC de 73, havia previsão legal de um procedimento especial chamado ação de anulação e substituição de título ao portador. Ação de anulação e substituição de título ao portador, prevista aí no artigo 907 e 913 do CPC de 73, né? Porém, pessoal, veio o Código de Processo Civil de 2015 e ele não manteve essa previsão legal. De modo que não existe correspondência aos antigos artigos 907 e 913 do CPC de 73 ao CPC de 2015. Então, a gente não tem mais ação de anulação e substituição de título ao portador. E por que não temos mais? Porque, na verdade, a legislação não permite o título ao portador, né? Então, não fazia sentido a legislação cambiária proibir e ter um procedimento de algo não previsto, de algo não permitido na legislação brasileira, né? Para viabilizar, para executar, para efetivar dentro do processo, né? Seria, então, alegar a própria torpeza em juízo, né? Então, o CPC de 2015 entendeu por bem não manter esse tipo de procedimento, né? Então, na verdade, a gente não tem mais a ação de anulação e substituição de título ao portador, porque não pode título ao portador, simplesmente porque não pode título ao portador aí, né? E com isso, então, né, processualmente falando, não existe uma medida própria para substituição. Pessoal, e na prática, era muito complicado essa ação de anulação e substituição de título ao portador. Por quê? Porque essa ação, ela só era possível se, então, o credor que estava de posse do título, ele tivesse elementos cabais a demonstrar que existia o título e que era ele realmente o possuidor desse título, né? E isso na prática era praticamente impossível, né? Então, eu costumava brincar, falar, olha, o credor que perdeu o título, ele só vai ter direito a essa ação aqui, de anulação e substituição de título ao portador, se ele tiver cópia autenticada do título e testemunha falando que ele estava com o título e que ele perdeu. Se não, ele não conseguiria, né, como o ônus da prova é dele, ele não conseguiria provar nem a existência do título, nem a posse, né? De modo que, na prática, era uma ação praticamente inviável, né? Era praticamente letra morta no CPC de 73, né?
porque o credor tinha que provar a existência do título, os dados referentes a esse título e que era ele realmente o possuidor, né? E que ele tinha perdido, ou que ele tinha sido furtado. Na prática era muito difícil. Então, ou só se ele tivesse cópia autenticada do título e testemunhas falando que ele era o possuidor, que ele perdeu, que ele furtou. Na prática, impossível, né? E como era, né, praticamente letra morta no CPC de 73, isso não foi repetido no CPC de 2015, né? Então, a gente pode concluir que se perder o título ao portador, já era mesmo, não tem muito o que fazer aí, né? Mas, enfim, se eventualmente tiver essa prova da existência do título, dos dados do título e testemunhas, no sentido de que era o possuidor que perdeu ou foi furtado, apesar de não ter um procedimento próprio a isso no CPC de 2015, eventualmente poderia-se usar o procedimento comum, né? Entrar com uma ação anulatória, né, e substituição de título ao portador, mas aí não como um procedimento especial, mas sim como um procedimento comum, né? Chance de vitória baixa, baixíssima, mas eventualmente ajuizar uma ação então pelo procedimento comum. Bom, o que a lei quer mesmo? O que a lei quer é que os títulos sejam nominativos, né? O que a lei quer é que o título seja nominativo, né? Veja só, pessoal, não é nominal, não é nominal. Apesar de no dia a dia a gente falar como nominal, né? O termo técnico é nominativo, né? O que a lei quer, então, que os títulos sejam nominativos. E o que é o título nominativo? Título nominativo é aquele que identifica o beneficiário, de preferência já emitido identificando o beneficiário, já emitido identificando o beneficiário. Claro que a gente não vai ter controle aí da emissão, né? A lei também não tem controle da emissão, então acaba sendo emitido ao portador, mas na cobrança, na execução, é que se identifica, na verdade, o beneficiário, transformando de ao portador em nominativo. Mas o que a lei quer é que seja nominativo desde a emissão. Então, desde a emissão, já identifique o nome do beneficiário. E, pessoal, a lei quer que seja nominativo porque o título, sendo nominativo, identificando o beneficiário, ele é muito mais seguro. Ele é muito mais seguro. Porque se eventualmente o possuidor que tem o seu nome inscrito no título, portanto é nominativo, venha a perder ou a ser furtado ou roubado desse título, o terceiro que eventualmente achar, ou tiver furtado, ou tiver roubado esse título, não vai conseguir nem cobrar e nem transferir para terceiro, né? Não vai transferir para terceiro. Ou seja, esse título nominativo, ele na prática vale apenas para quem tem o nome inscrito e não vale para mais ninguém, não vale para mais ninguém. Quem não tem o nome inscrito, não adianta pegar o título, porque se não é o teu nome que está lá, esse título não vale nada para você, né? Você pode até possuir o título, mas não estando em seu nome, você não sendo o beneficiário, você pode possuir o título, você pode até tentar cobrar o título apresentando o título, que ninguém vai pagar para você, né? O devedor não vai pagar para você, né? O título está lá para o Zé e vem o João cobrando, o devedor pega o título e olha, fala, realmente, eu emiti esse título, mas eu emiti para o Zé, você não é o Zé, você é o João, então eu não vou te pagar, né? E nem sou obrigado a te pagar, né? Porque eu só pago para quem realmente tiver identificado no título. Então acaba tornando o título muito mais seguro, né? Claro, ele não vai impedir que alguém perca o título ou que eventualmente seja furtado ou roubado, mas na verdade ele esvai, né? Ele esvazia o próprio título, né? Não vale nada para terceiro, não vale nada para outra pessoa que não tenha o nome identificado no próprio título. Pessoal, e se eventualmente o título ao portador ele for perdido, né, ou furtado ou roubado, permanece existindo uma medida judicial cabível, né, para tentar então, se não encontrar o título, mas forçar o emitente do título a emitir um novo, né? Se não encontrar o título, claro,
não tem como controlar isso, não dá para saber na mão onde foi perdido ou na mão de quem está, ainda mais se tivesse sido furtado ou roubado, não vai aparecer, né? Então, essa medida judicial ela é usada pelo credor nominativo contra o devedor desse título, para obrigar, então, o devedor a emitir um novo título, né? E ela continua tendo previsão legal no nosso ordenamento jurídico, porque ela nunca foi prevista no Código de Processo. Ela é prevista no artigo 36 aí do Decreto 2044 de 1908, que é a antiga lei sobre letra de câmbio e nota promissória no Brasil, até ela ser substituída pela LUG, né, pela Lei Uniforme de Genebra, na década de 60. Né? Então, a antiga lei de letra de câmbio e nota promissória no ordenamento jurídico brasileiro, que é esse decreto 2044 de 1908, né, prevê uma medida, que é a ação de anulação cambial, né? Ação de anulação cambial, com base no artigo 36 do decreto 2044 de 98. E essa ação de anulação cambial, ela é movida, então, contra o devedor, anula-se o título e a própria sentença da ação de anulação cambial, ela vira o título executivo, né? Então, ela não vai obrigar o devedor a emitir um novo título. Não, a própria sentença, então, substitui o título. Porém, da mesma forma que na ação que a gente comentou anteriormente, que não existe mais, é necessário que o credor prove a existência do título, os dados qualificadores desse título, né, inclusive que estava com ele, né, inclusive que estava nominativo a ele, e que ele, então, perdeu, ou foi furtado, ou foi roubado através de testemunha. Né? Então, precisa da cópia autenticada também, precisa da testemunha, o que na prática torna isso uma letra morta, né? Que na prática torna isso uma letra morta. Né? E, na verdade, né, gente, todo mundo sabe que perder o título aí dificilmente vai, ou acha o título de novo, ou dificilmente vai recuperar. É igual dinheiro, né? Furtar a tua carteira, você pode achar até a carteira, mas o dinheiro você não vai achar, né? O dinheiro você não vai achar, já era, e não tem o que fazer. Bom, esse título nominativo, então, ele identifica o beneficiário, e apenas o beneficiário com o nome naquele título, identificado naquele título, é que vai ter, então, a legitimidade como credor para fins de cobrança, para fins de execução do título, não sendo o devedor obrigado a pagar para qualquer outra pessoa. Desse modo, esse título de crédito, ele não circula apenas pela tradição. O título nominativo, ele não circula apenas pela tradição. Ele precisa da tradição como todo e qualquer título, em razão do princípio da cartularidade. Porém, não basta a tradição para ele circular. É necessário a realização de um outro ato cambiário, além da tradição, no próprio título, autorizando que outra pessoa, que não a pessoa nominativa, cobre e receba aquele título de crédito. Aí, pessoal, essa autorização para terceiro, ela é chamada de a ordem. A ordem. Por que a ordem? Porque o nominativo pode dar uma ordem, então, na verdade, para que o devedor pague para o terceiro. Né? Não é bem uma mera autorização, né? Não é uma mera autorização, é mais que uma autorização, é uma ordem, porque o devedor fica vinculado àquela autorização, àquela ordem de quem é nominativo para pagar para um terceiro. Né? Então, essa autorização, essa determinação que é dada, então, pelo nominativo para que o devedor pague a terceiro, é uma ordem, é chamado, então, título nominativo, a ordem. E essa ordem é expressa através do ato cambiário chamado endosso. Essa ordem é expressa através do ato nominativo ou ato cambiário chamado endosso. Né? Então, o título nominativo, né, a ordem, é aquele que circula, então, mediante endosso. Título nominativo, a ordem, é aquele que circula mediante endosso. Então, se o A emitiu um título nominativo a B e entregou o título a B, estando de posse
de B, o B é o credor. E esse B, então, ele pode autorizar que um terceiro receba em nome dele, né? E esse B, então, ele vai endossar o título e fazer a tradição do título para o terceiro, quer dizer, entregando fisicamente o título para terceiro, né? Com a autorização aí para que esse terceiro receba esse título. Pessoal, a gente já viu que o endosso, a gente já até comentou que o endosso ele é feito com a assinatura do credor nominativo no verso do título, Então, o credor que tem o seu nome inscrito no título nominativo, ele vai assinar no verso do título. E essa assinatura no verso do título é o endosso. E depois de assinar no verso do título, ele vai transferir fisicamente, né, pela tradição, o título ao terceiro. E o terceiro, então, entrando na posse do título, desde que autorizado por quem é nominativo, através do endosso, através da assinatura do verso do título, se transforma no novo credor do título. Quem é nominativo e endossa, a gente chama de endossante. E quem, então, recebe a posse do título, estando autorizado mediante endosso a cobrar e receber aquele título, a gente chama de endossatário. E com isso, então, o endossatário, ele passa a ser o novo credor desse título de crédito, estando de posse e podendo apresentá-lo. E ao apresentá-lo, tendo a assinatura do nominativo no verso, o novo possuidor, o endossatário, está legitimamente autorizado a receber esse título de crédito aí, né? Então, a chamada a ordem é a permissão do endosso. A chamada a ordem, nominativo a ordem, é a chamada permissão do endosso, né? E aí, quem tem o nome nominativo no título, endossa, assinando no verso, se transformando em endossante e transferindo o título fisicamente para o terceiro pela tradição, e o terceiro, então, mediante endosso, se transformando, então, em endossatário, ganha legitimidade para poder apresentar e cobrar aquele título de crédito, né? Estando, pois, autorizado expressamente a receber esse título de crédito. Pessoal, muito importante aqui, olha só, todo endosso, ele é feito com assinatura no verso do título. Todo endosso, ele é feito com assinatura do nominativo no verso do título. Só que tem duas formas desse nominativo exercer o endosso, realizar o endosso. É sempre com a assinatura no verso do título, mas na verdade tem duas formas do nominativo endossante realizar esse endosso. A primeira forma é a chamada endosso em preto e a segunda forma é o chamado endosso em branco. Então, a primeira forma é o endosso em preto e a segunda forma é o chamado endosso em branco. O endosso em preto, ele é chamado em preto porque, na verdade, gasta mais tinta da caneta. Né? Por quê? Porque o endosso em preto, além do nominativo endossante assinar no verso, no endosso em preto, ele coloca no próprio endosso, portanto, no verso do título, o nome do novo beneficiário, o nome do endossatário, de modo que fica apenas aquele endossatário, aquela pessoa legitimada para cobrar o título, De modo que, olha só, o título é nominativo ao primeiro beneficiário que endossa assinando no verso do título e, junto com o endosso no verso do título, coloca o nome do novo beneficiário, do endossatário. E com isso o título permanece nominativo a uma nova pessoa, a um novo beneficiário, que é o novo endossatário. E aí apenas o novo endossatário é que vai poder cobrar aquele determinado título de crédito.
E a inscrição, então, do nome do endossatário, né, o acréscimo do nome do endossatário junto ao endosso, gasta mais tinta da caneta. Então, ele é chamado de endosso em preto. E a grande vantagem desse endosso em preto é justamente a segurança. Porque toda a segurança que a gente trabalhou de um título nominativo, com o endosso em preto, permanece também ao novo beneficiário endossatário. Porque se o novo beneficiário endossatário de um endosso em preto que o identificou venha a perder o título, terceiros, qualquer outra pessoa não vai conseguir receber esse determinado título. Nem mesmo, olha só, se o endossatário perder e o endossante achar, nem mesmo o endossante, porque o próprio endossante, ao fazer um endosso em preto, já legitimou o endossatário a receber o título. De modo que se o endossatário, tendo o nome dele previsto no título como endossatário em preto, perde, ou é furtado, ou é roubado, ninguém mais, nem o endossante consegue receber aquele título no lugar dele. Então, aquele título é esvaziado para terceiros. Aquele título não tem mais validade alguma para terceiro, mantendo, portanto, a segurança na circulação desse título de crédito aí. E é por isso que a lei recomenda que seja feito o endosso em preto. A lei recomenda que o título seja nominativo, né? A lei quer, é mais que recomenda. A lei quer que o título seja nominativo, a lei obriga o título nominativo, exceto o cheque até R$100, né? E a lei recomenda que, sendo nominativo, a transferência exigirá um endosso, mas que se faça, então, o endosso em preto, identificando sempre o nome do endossatário no verso do título. Coloca o nome dele, né? Então, escreve lá, endosso para José da Silva e assim. Eu sou o endossante, endosso para José da Silva e assim. E aí entrega o título para o José da Silva, o título fica de posse do José da Silva, ele é um endossatário em preto, porque é legitimamente identificado, e só ele pode legitimamente cobrar o título não vale para mais ninguém, né? Esvaziando, então, o título para terceiros. Bom, mas é possível, pessoal, ainda que não recomendável, a feitura do chamado endosso em branco. É possível, ainda que não recomendável, a feitura do endosso em branco. O endosso em branco é aquele que é feito o endosso, mas ele não identifica a figura do beneficiário, do endossatário. Ou seja, o endosso em branco ele é feito pela simples assinatura do endossante no verso do título. Simples assinatura do endossante no verso do título. Não coloca o termo endosso, não coloca o nome do novo beneficiário do endossatário aí. Simplesmente assina no verso do título. E por que esse endosso em branco ele não é recomendado pela lei? Porque, na verdade, o endosso em branco vai transformar um título nominativo em um título ao portador. O endosso em branco, ele acaba transformando um título que foi emitido nominativo em ao portador. Por quê? Porque se não identificou a figura do beneficiário, né, endossatário, qualquer um pode ser. Então, esse título que era nominativo, com o endosso em branco, passou a ter como beneficiário qualquer pessoa, desde que, pelo princípio da cartularidade, que é a regra do título de crédito, essa pessoa, esse terceiro, possua o título. Ou seja, quem importar o título se torna credor desse título de crédito. E todas aquelas desvantagens do título ao portador, toda a insegurança do título ao portador, ele se aplica a esse caso, né? Porque se o endossatário, né, em branco perde o título, né, o endossatário em branco perde o título, qualquer pessoa que achar vai poder cobrar esse título de crédito aí. E, além disso, né, o título de crédito nominativo, mas que recebeu um endosso em branco, ele passa a ser ao portador, ele passa a circular pela mera tradição, né? E com isso vai passando de mão em mão, mas sem vincular essas pessoas que pegaram o título.
Pessoal, olha só, antigamente, quando havia o tributo chamado CPMF, né, antigamente, quando havia o tributo CPMF, o endosso em branco ele era proibido, só se podia fazer endosso em preto, e mesmo o endosso em preto, ele só era possível ser feito por 2 vezes. Né? Na época aí da CPMF, o endosso em branco era proibido e só podia fazer endosso em preto por 2 vezes. Por quê? Porque a CPMF era um tributo cobrado quando o dinheiro saía da conta. Então, toda vez que você tinha dinheiro da conta e o dinheiro saía da conta, era cobrado tributo, né? De 0,38%, acho que era isso, 0,38% sobre o dinheiro que saísse, né? Sobre o valor que saísse da conta. E toda vez que o dinheiro saísse da conta, pagava tributo. E, portanto, a única forma de evitar que o dinheiro saísse da conta e pagasse tributo era não tendo dinheiro em conta, não tendo dinheiro em conta. E com isso, então, a galera, na época, começou a circular título, principalmente cheque, sem depositar. Sem depositar, ninguém mais depositava cheque em conta, todo mundo circulava o título. Para que o dinheiro não entrasse em conta, para que ele não tivesse que sair. Porque se tivesse que sair, tinha que pagar tributo. Né? E por isso, então, a lei da CPMF, ela vetou o endosso em branco, né? Vetou o endosso em branco, porque transformaria o título ao portador, ia circular livremente, ninguém ia depositar mais, e ela manteve a possibilidade do endosso em preto, mas limitou a até 2 endossos. Então, feito 2 endossos em preto, o título tinha que ser depositado. Não valeria mais um terceiro endosso. Se tivesse feito um terceiro endosso e passasse o título, então, para esse terceiro, esse outro não conseguiria cobrar o título, não conseguiria depositar o título. No máximo, quem seria o legítimo possuidor e credor era o segundo identificado no segundo endosso, era a pessoa identificada no segundo endosso. O terceiro não teria condição de cobrar. Né? Não poderia cobrar, não teria legitimidade para cobrar. Mas quando a lei da CPMF foi revogada, né, e acabou o tributo da CPMF e acabou essas proibições. Né? Então, hoje é possível endosso em branco, mas não é recomendável. E hoje é possível endosso em preto? Quantos quiser, né? Não tem problema nenhum. Claro que desde que feito no próprio título. Claro que desde que feito no próprio título. Então, desde que caiba no título. Né? Se já está tudo rabiscado fundo, não conseguir identificar mais nada, aí já era. Né? Aí já era. Né? E sempre importante, né, que fazendo, então, vários endossos, eles sejam postos em ordem. E a forma da gente identificar a ordem é pelas datas. Né? Então, assina no verso, identifica o beneficiário e põe a data com esses elementos, aí, a assinatura do endossante, a identificação do endossatário e a data, a gente consegue traçar a cadeia de circulação desse título de crédito. É o que a lei quer. É o que a lei quer. Bom, mas quando a gente fala sobre isso, sempre vem a pergunta, e é uma pergunta muito pertinente, professor, não tem nenhum jeito de proibir o endosso? Eu sou emitente de um título, identifico o beneficiário, entrego para esse beneficiário, e eu não quero que o beneficiário transfira para mais ninguém. Quero que o título fique por aí. Eu não quero o título emitido por mim circulando. Não quero. Quero impedir o endosso. Tem algum jeito? Tem. Se o título nominativo, a ordem, acaba permitindo o endosso, então o título nominativo, não a ordem, acaba proibindo o endosso. Né? Então, a forma que se tem de proibir o endosso se valendo aí da chamada cláusula da não à ordem. Cláusula da não à ordem. Pessoal, antigamente, essa cláusula da não à ordem era feito riscando o termo ordem que tivesse escrito no título. Por exemplo, o cheque. Se vocês pegarem o cheque e deem uma olhada aí numa folha de cheque, joguem na internet, vocês vão ver que o cheque tem um formulário padrão, que a gente já viu por quê, porque ele é um título de forma vinculada, e existe aí uma linha que está escrito pague-se a quantia de, aí tem 2 linhas, ponto. Aí embaixo tem A, aí tem uma linha, que é a linha onde a gente identifica o beneficiário, e no final dessa linha está escrito ou a sua ordem. O ou a sua ordem é a permissão expressa do endosso.
ou a sua ordem é a permissão expressa do endosso. Então, o cheque, no formulário padrão do cheque, já vem uma permissão expressa para o endosso. Então, pague-se a quantia de 2 linhas, ponto. A, uma linha ou a sua ordem. O ou a sua ordem é a previsão expressa do endosso. De modo que, antigamente, se a gente quisesse proibir o endosso, fazendo então a cláusula não à ordem, bastava que a gente riscasse o ou a sua ordem. A gente riscava o ou a sua ordem. E ao riscar ou a sua ordem, proibia a ordem, proibia o endosso. Então, aquele título não era mais passível de endosso, principalmente o cheque, que tem um formulário padrão, e no formulário padrão já tem a previsão expressa do endosso. Se a gente riscasse, então, o ou a sua ordem, a gente estaria proibindo, então, o endosso. De modo que o título era emitido nominativo, identificando o nome do beneficiário, riscado ou a sua ordem, apenas aquele beneficiário poderia receber o título. E se ele quisesse endossar, se ele imaginasse que pudesse endossar, ou tentasse endossar assinando no verso, aquele endosso não valia nada, não valeria nada. E aí, mesmo que ele assinasse no verso e passasse para terceiro, o terceiro, jacuzão lá, tonto, não sabia do riscado aí na sua ordem, né? Até via o riscado, mas não sabia o que era, o que significava isso, pegava o título. Só que quando o terceiro, então, vinha receber, o banco ou o devedor não pagaria a esse terceiro, porque estava arriscado ou a sua ordem aí estava arriscado. Então, qualquer tipo de endosso, estando riscado ou a sua ordem, estava proibido o endosso. Qualquer endosso aí, né, qualquer tentativa de endosso era completamente ineficaz. E esse terceiro, então, que era jacuzão, não sabia disso, acabava avançando. A jurisprudência começou a entender que, na verdade, isso era muito inseguro, que era um mero risco no termo à sua ordem, né? Era um mero risco. Então, começou a entender que, na verdade, para proibir o endosso, era necessário fazer algo mais expresso, mais claro aí para proibir o endosso. E, então, hoje o entendimento é que é necessário escrever não a ordem. Tem que, além de riscar o ou a sua ordem, tem que escrever não a ordem, ou até, de preferência, escrever proibido endossar. Aí sim, você está fazendo legitimamente uma cláusula não à ordem, uma cláusula proibindo o endosso. Então, hoje, para proibir mesmo, risca o não à ordem, escreve aí não à ordem, literalmente, em qualquer lugar do título, ou até, né, às vezes, para ser bom entendedor mesmo, meia palavra não basta, então escreve proibido o endosso. Aí sim, você estará proibindo o endosso. Aí sim, você estará proibindo o endosso, né? E com isso, então, o título fica nominativo, né? E proibido o endosso. Quer dizer, apenas aquela pessoa que realmente está identificada no título é que vai poder receber o título e ela não vai conseguir transferir para terceiro, nem se ela quiser, nem se ela tentar endossar. E se ela o fizer, o terceiro não pode pegar, porque se pegar, vai dançar, porque não vale nada aí. Então, o controle, na verdade, quem faz é o terceiro. Se chegar para o terceiro e falar, pega esse título aqui, estou endossando para você. Se é terceiro, vê lá que está arriscado não a ordem, que está escrito não a ordem, que está proibido o endosso, você terceiro não pega, porque não vai valer para você, você não vai conseguir receber esse título de crédito. Pessoal, quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro uma história e conto essa história. Eu tive essa aula de título de crédito na faculdade numa sexta-feira à noite, né? Nós também estamos tendo aula de título de crédito na sexta-feira à noite, né? Então eu me compadeço com vocês, com o sofrimento de vocês, porque eu também tive essa aula de sexta-feira à noite e eu sei o quanto difícil que é, né? Então eu me compadeço com vocês, eu entendo aí. E a gente teve essa aula, então, da cláusula não à ordem, da colocação de não à ordem, mas na época que eu tive a aula, bastava riscar, né? O entendimento, né? E o professor falou, basta riscar, né? Era esse o entendimento. E a gente saiu da faculdade
e a gente foi comer uma churrascaria, né? A gente foi comer numa churrascaria. E foi muita gente da turma, né? Foi muita gente da turma. Aí, essa churrascaria depois ficava ali no centro de São Paulo, depois ela virava balada e tal. Então, na época, o pessoal ia para lá. E a gente foi lá comer nessa churrascaria. E, na época, não era tão comum o cartão de crédito, né? Na época, não era tão comum o cartão de crédito assim, que a gente tinha medo de cartão de crédito no centro de São Paulo, à noite e tal, né? Então, a gente ia pagar com cheque, a maioria ia pagar com cheque. E aí, como a gente tinha tido essa aula, o que a gente resolveu fazer? A gente estava com a nota fiscal, né, da churrascaria, porque tinha que dividir entre todo mundo que estava na mesa, então foi emitida a nota aí, com os dados da churrascaria. A gente pegou o nome da empresa, né, o nome da empresa, e colocou no cheque como nominativo, aquela empresa. E aí, a gente pegou e riscou a ordem. Ou seja, a gente proibiu o endosso. Fez nominativo e proibiu o endosso. E, além disso, nós usamos o sinal gráfico da cláusula em depósito, ou para depósito, que é o famoso cruzar o cheque. Não é à toa que, cruzando o cheque, ele fica obrigado a ser depositado. É expressa disposição da lei do cheque, que duas barras paralelas no cheque é o sinal gráfico da cláusula em depósito, obrigando o cheque a ser depositado. Então, nós fizemos o sinal gráfico da cláusula em depósito, que é as duas barras paralelas no cheque aí. Então, nós fizemos o nominativo, nós riscamos ou a sua ordem, transformando, então, o cheque em não a ordem. E a gente colocou a cláusula obrigando o depósito e entregamos para a churrascaria. Pessoal, estava na sexta-feira à noite, um monte de gente e tal, evidentemente o caixa da churrascaria pegou, né? O caixa da churrascaria pegou. E a gente estava com a camiseta da faculdade e tal, então, né, viu que era bastante gente da faculdade e tal, que tinha certa credibilidade, digamos assim. E eles pegaram o cheque, né? Na época, ninguém tinha cartão de crédito, então pegaram o cheque. E a gente saiu de lá dando risada. Por quê? Porque se o cheque, então, ele for nominativo à empresa, só a empresa pode cobrar. E estava proibido o endosso, então, ainda que a empresa tentasse endossar para terceiro, ela não conseguiria endossar ou não valeria nada. E como estava arriscado para depósito, a empresa era obrigada a depositar na conta dela. E veja que, estando nominativo a empresa, só quem tem poderes para representar a empresa que poderia depositar aquele cheque. De modo que, se entregue esse cheque aí para a outra pessoa, né, vamos dizer aí, para o boy depositar no banco, o boy não ia conseguir depositar. E mesmo que o dono da churrascaria autorizasse o boy a depositar, o boy não ia conseguir depositar, o banco não ia aceitar, porque estava proibido o endosso para autorizar terceiro aí, né? Então, provavelmente, ninguém viu isso, entregaram aí para o responsável pelo depósito, o responsável do depósito deve ter ido depositar esses títulos, né? E provavelmente o banco negou. E aí o responsável voltou e devem ter ido ver, e aí viram que, como estava nominativa a empresa, proibido o endosso e cláusula de depósito, só alguém com poderes de representação da própria empresa é que poderia depositar esse título. Então, ou ia o sócio com poderes de administração para depositar na conta aí da empresa, ou tinha que emitir uma procuração, ou autorizar junto ao gerente do banco para conseguir fazer esse depósito. Então, provavelmente, isso deixou a galera puta da vida, né? Deixou a galera lá bem brava da vida, né? E aí a gente não retornou mais lá, com medo de apanhar. E estou dando risada aqui, mas não me orgulho disso, né? Pelo contrário, tenho vergonha, não havia necessidade alguma da gente fazer isso. Mas a gente tinha acabado de ter a aula sobre o endosso e a gente quis colocar nossos conhecimentos, né, na prática, né? Então, a velha sacanagem aí do estudante do direito, né? Tem gente sacana no mundo, é o estudante do direito. Bom, pessoal, e essa então é a cláusula não à ordem proibindo o endosso. Agora, veja só, pessoal,
A cláusula não à ordem, que proíbe o endosso, ele proíbe o endosso. Ele proíbe o endosso. Então, não é possível endossar o título para terceiro. Porém, essa proibição da cláusula não à ordem ao endosso, ela não impede, na verdade, a circulação do título. Significa que o título não vai circular por endosso, mas não impede a circulação do título, porque ele pode circular por cessão civil. Esse é o grande problema. Né? A cláusula não à ordem proíbe a circulação do título por endosso, mas não proíbe a circulação do título por cessão civil. Né? O que é a cessão civil? A cessão civil, o nome já diz, é civil, é regida pelo direito civil e não pelo direito cambial, não pelo direito dos títulos de crédito. E na cessão civil é feita a transferência da titularidade do crédito. É feita a transferência da titularidade do crédito, né? De alguém que estava autorizado para um terceiro. E aí vocês vão me falar, professor, é igual o endosso. Não, não é. Porque o endosso é instituto de direito cambiário e vale para o endosso as regras do título de crédito. Principalmente a regra do endossante se tornar devedor solidário do título, que é uma regra típica do título de crédito, típica de direito empresarial, a solidariedade, né? Tornando o endossante devedor solidário do título, podendo então responsabilizar o endossante, podendo o credor cobrar o endossante, devedor indireto, mas podendo cobrar o endossante, né? Agora, a gente já viu, né, a gente até comentou nas aulas anteriores que a solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou da vontade da parte. No direito cambiário, tem lei, né? No direito do título de crédito, tem lei criando a solidariedade, mas no direito civil, não. Né? No direito civil, a solidariedade não é a regra, é a exceção, só se tiver, de fato, previsão expressa, e nesse caso, né, da seção civil, não há previsão expressa. De modo que, na seção civil, o título, ele circula. Ele vai aí do possuidor do título, credor, para um terceiro. O possuidor, credor, a gente vai chamar de cedente, e o terceiro vai ser o cessionário. Só que, como na seção civil, no direito civil, não tem responsabilidade solidária, o cessionário até se torna credor. Porém, o cedente não se torna devedor. Então, o cessionário, ele não pode cobrar do cedente. O cessionário vai ter que cobrar só do emitente, só do devedor principal, do devedor direto do título de crédito. Né? Então, essa é uma diferença substancial. No endosso, o endossante se torna codevedor solidário. Na seção civil, o cedente não se torna codevedor solidário, ele não se torna devedor. Então, na verdade, o cessionário até recebe, mas ele não pode cobrar o cedente, ele só vai poder cobrar o devedor direto, o devedor principal desse título de crédito. Pessoal, e a seção civil, como ela não é um instituto de direito cambial, né, ela não é um instituto de título de crédito, ela é um instituto de direito civil, na verdade ele é um contrato, né? A seção civil é um contrato entre o cedente e o cessionário. A seção civil ela é feita em um documento em apartado, né? Ela exige a realização de um documento em apartado, né? Então é feito um documento apartado cedendo crédito para o cessionário, né? Cedendo crédito ao cessionário, né? Então eu tenho um título que está nominativo a mim, por exemplo, né, com a proibição do endosso, mas eu quero usar aquele crédito em pagamento de alguma coisa, né, de algum contrato que eu faço com um terceiro, né? E aí eu posso, então, não transferir o título, porque não pode endosso, mas eu posso, na verdade, ceder o crédito para esse terceiro através do Instituto da Seção Civil, fazendo um documento em separado, que é um contrato, né, que é um contrato entre a pessoa que quer ceder o crédito e quem tem o direito de receber esse crédito, né, chamado, então, Seção Civil. E a diferença é que no endosso, o endossante é codevedor solidário e na seção civil, o cedente não é devedor solidário.
O cessionário se torna credor, mas credor do devedor principal, do devedor direto, e não do cedente. Com isso, então, pessoal, a gente terminou esse critério de classificação, que é quanto à circulação do título, e nós vamos emendar esse critério quanto à circulação do título, estudando mais a fundo o endosso na próxima aula. Gente, esse é o nosso último bloco da nossa aula do dia 11/9. Agradeço a presença e a paciência de todos vocês, e na próxima semana nós retornamos estudando um pouco mais a fundo o Instituto do Endosso. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Até!